A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores e alunos desta obra santa, que é a nossa escola bíblica dominical. Iniciando hoje mais uma aula da nossa revista da classe de adultos, e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Obrigado pela sua presença. Fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e esse é o seu canal Simplesmente EBD. Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, onde vamos aprender sobre a verdadeira adoração. E conforme os objetivos da nossa revista, nós vamos esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Vamos também fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E, por fim, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. O nosso texto áureo vai afirmar que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. E apontando para o texto áureo, a verdade prática afirma que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 5 a 7, o versículo 9, o 10 e versículos 19 ao 24. Vamos à Bíblia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados, o ser humano, ele foi criado por Deus e, como tal, tem a necessidade de se relacionar com o seu Criador. É o que vamos tratar no capítulo 4 de João, observando a partir dessa revelação a importância da verdadeira adoração. E por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. Como finaliza a nossa introdução, informando que vamos tratar desses ensinamentos valiosos a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E por isso, a nossa palavra-chave é adoração. O título do nosso tópico 1 é O Encontro em Samaria e duas preciosas lições. Nosso primeiro ponto, a necessidade de passar em Samaria. Após o diálogo de Jesus com Nicodemos, o testemunho de João Batista reafirmando Jesus como Cristo e um desgaste emocional que ele sofre em Jerusalém, Jesus ele foge do conflito sobre o batismo, como nós vemos no versículo 1 e 2 do capítulo 4, e sai da Judéia rumo à Galiléia, que está no versículo 3. Jesus ele deixa a Judéia porque provavelmente seria seguido até a morte pelos fariseus e sua hora ainda não havia chegado. Portanto, para escapar dessas más intenções, é que Jesus
vai para a Galiléia. Vamos à Bíblia. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Nessa jornada em direção ao norte, Jesus decide passar por Samaria. É importante fazer aqui uma observação que havia 3 estradas para fazer esse trajeto do sul, na Judéia, até o norte, na Galiléia. Uma nas proximidades da costa, a oeste de Samaria, outra através da Pérea, que ficava a leste de Samaria, e a última que passava no centro de Samaria, e que era a mais curta. Porém, geralmente era evitada por causa do conflito entre judeus e samaritanos. Entretanto, a agenda de Jesus, ela começa no céu. Por isso a Bíblia diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Havia um propósito divino nessa passagem pela cidade dos samaritanos. E isso é o que nos afirma a lição quando diz: apesar de evitar entrar na cidade devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com uma mulher samaritana em Sicá, junto à fonte de Jacó. É como nos afirma o versículo 6 e 7 dessa nossa lição. Vamos à Bíblia. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E nesse encontro inesperado entre Jesus e a mulher samaritana, inicia-se um debate, no bom sentido da palavra, sobre o lugar de adoração a Deus, nos trazendo a primeira revelação deste texto, a necessidade que o homem tem, que o ser humano tem de Deus. As discussões sobre o lugar de adoração e a necessidade humana são os assuntos dos nossos próximos 2 pontos. Então vamos a eles. Ponto 2. A necessidade do ser humano. Jesus, ele vai passar de um diálogo com um doutor da lei, que era Nicodemos, para um diálogo com uma mulher de Samaria. A diferença entre Nicodemos e a samaritana é enorme. Ele é um homem judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio. Ela, uma mulher samaritana, vivendo uma vida imoral e é inculta. Porém, ambos precisavam de Jesus e ambos foram alvos do amor de Deus. E Jesus, ele demonstra ser capaz de amar os dois através da atenção dispensada pelo mestre e por sua palavra de salvação, tanto para Nicodemos quanto no caso da samaritana. Ainda com relação ao encontro de Jesus com a samaritana, o nosso Senhor demonstra sabedoria em seu diálogo evangelístico, na pregação do evangelho para aquela mulher. Isso porque, primeiramente, Jesus havia ordenado a seus discípulos que fossem comprar comida, permitindo assim a oportunidade de conversar com a samaritana com mais liberdade, sem os julgamentos e os questionamentos dos seus discípulos por não entender aquela situação. Em segundo lugar, quando se quer atingir o coração de uma pessoa, segundo o teólogo William Hendricks, ou você lhe faz um favor, ou você lhe pede um favor. E, com frequência, a segunda opção ela é mais eficaz que a primeira. Jesus, no entanto, ele combinou as duas. Ele pediu água para uma mulher no calor do meio-dia e ofereceu água viva para esta mesma mulher que estava espiritualmente morta. Irmãos, encerramos aqui os comentários neste ponto e é maravilhoso observar como Jesus se identifica com aquela mulher que foi tão desprezada por todos a ponto de buscar água debaixo do sol do meio-dia. Jesus, ao encontrar-se com ela, ele não fugiu e nem a desprezou, como lemos aqui no ponto 2. A mulher ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus,
ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus lhe pede um favor, mas também lhe oferece algo, um tipo de água capaz de transformar toda a existência daquela mulher. Com essa atitude, Jesus nos revela, como diz o título deste ponto, a necessidade do ser humano. Como o ponto 2 conclui afirmando: aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar da água da vida. Devemos estar prontos, irmãos, para sempre pregar o Evangelho, pois Deus tem promessas. Ele tem promessas de derramar água sobre o sedento, segundo Isaías 44:3. Deus nos convida declarando: vós todos que têm sede, vinde a mim. Isaías 55:1. Deus até nos promete que o seu povo tiraria com alegria água do poço da salvação. Isaías 12:3. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Seguimos agora para o ponto 3, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a adoração. Se era em Jerusalém ou no Monte Gerizim. E isso acontece após o Senhor Jesus revelar com exatidão a situação daquela mulher. E julgando ela que aquele homem deveria ser um profeta, essa mulher lhe faz uma pergunta honesta: aonde nós devemos adorar? No que ele responde conforme a lição nos diz. O Senhor Jesus revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Nós precisamos abrir aqui, irmãos, um parênteses para falar dessa disputa entre os judeus e os samaritanos. Isso porque, meus queridos, em 931 a.C., Israel foi dividido em dois reinos. O reino norte, que ficou com 10 tribos, cujo nome ficou Israel. E no reino do sul, com as duas tribos restantes, ficou conhecido como Judá. O rei Onri chamou a capital do norte de Samaria. Israel, no norte, durou apenas 209 anos, com 19 reis e 8 dinastias, que são famílias que ficaram no reinado. Nenhum rei de Israel andou com Deus. Em 722 a.C., o reino do norte foi levado cativo pela Samaria. Os nobres foram deportados e a terra foi povoada por estrangeiros. Formou-se um povo racialmente misturado e religiosamente sincrético, que é uma mistura de várias religiões. Por volta do ano 400 a.C., os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim para rivalizar, como diz, com o templo que foi construído em Jerusalém. Esse templo do Monte Gerizim, ele foi destruído no final do século II a.C. Voltando à lição, Jesus ele ensinou a Nicodemos sobre o novo nascimento. E agora ele conduz um diálogo com a mulher de Samaria, revelando a nova forma de adorar a Deus. Não onde, mas quem? O único e verdadeiro Deus. E de que maneira? Em espírito e em verdade, conforme afirmam os versos 23 e 24 da nossa leitura bíblica em classe. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nesses versos, conforme aponta a revista,
encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas. Não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, e em espírito e em verdade. Amém. Diante do que estudamos até aqui, a nossa primeira sinopse afirma: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Tópico 2: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ponto 1: a adoração. Segundo a revista, ao afirmar que oferecia a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Essa declaração de Jesus, ela nos revela que essa experiência é espiritual, ela é interior e ela é individual. Com relação à questão de ser espiritual, a palavra nos ensina que nós fomos purificados e regenerados pelo Espírito Santo, como foi revelado para Nicodemos e explicado na nossa última aula. E agora o Senhor completa, o Senhor Jesus, ele complementa essa revelação, declarando que o Espírito Santo que nos foi dado por Jesus sacia e supre a nossa sede de Deus. Mas tudo isso através de um relacionamento pessoal com o Consolador, conforme afirma Romanos no capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse termo testifica aponta para a função do Espírito Santo, que é nos conduzir em santificação. E é esse relacionamento, ele se dá primeiramente no nosso interior, nos ajudando com os nossos sentimentos. Ou seja, trabalhando o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir, firmando os nossos passos na vontade de Deus, no caminho de Deus. E esse foi o desejo do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Filipos e para todos os irmãos quando ele escreve Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É o que diz a tradução NAA, apontando a similaridade entre sentimento e pensamento. Entretanto, essa ação do Espírito que acontece em todos os salvos, transformando e regendo cada crente, ela é realizada de forma individual. Como afirma de forma contundente o apóstolo Paulo, que diz: de sorte que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Amados irmãos, participantes da nossa EBD, nós precisamos entender que essa ação do Espírito Santo no interior, ela também acontece no nosso exterior, conforme foi dito pelo Senhor Jesus em seu diálogo com a samaritana, quando ele afirma que essa água viva seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. E esse termo jorrar, ele significa uma vida de santidade, de testemunho, demonstrando Deus habitando em nós. Diante desta ação do Espírito Santo sendo realizada nos salvos e de forma individual, nos conduzindo na santidade e no testemunho, diante de tudo isso, a adoração do salvo, ela não pode ser restringida a um lugar ou a um ajuntamento de pessoas, como nós vemos na sequência do ponto 1, que vai dizer: assim, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como em Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus está em
todos os lugares aonde existe adoradores sinceros. E essa adoração, ela possui um caráter espiritual, conforme João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ponto 2. Jesus e a verdadeira adoração. O Senhor Jesus, com os seus ensinos, com os seus milagres, que são pedagógicos, Jesus nos ensina através dos seus milagres, com a sua morte e a sua ressurreição, ele é a base para a adoração verdadeira. Isso porque somente através da nossa regeneração, que é, repito, baseada em Jesus, é que podemos adorar em qualquer lugar e em qualquer momento. A salvação, ela quebrou o paradigma. A salvação, ela quebrou o padrão da adoração em um só lugar e de um só povo. Nós observamos isso também na revista, que aqui no ponto 2 diz: o Senhor Jesus é a base para essa adoração genuína. Ilustramos essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte, a obra realizada se tornou fundamental para a adoração de todo cristão. Pois bem, o impacto desta obra abrange a todos os salvos, não importando o lugar aonde eles se encontram. Como afirma João no capítulo 4, nos versos 21 e 23. Vamos à Bíblia. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, com relação à adoração, onde se adora? Em qualquer lugar. Quando se adora? Em todo momento. De que maneira se adora? Em espírito e em verdade. E Jesus finaliza: o Pai procura esses que adoram assim. Meus amados, Deus levanta obreiros, Deus levanta levitas, levanta cantores, Deus levanta mestres, mas adoradores, Deus os procura. E procura os que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Nosso resumo do tópico 2 afirma: a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Queridos irmãos, antes de iniciarmos o ponto 3, eu gostaria de agradecer a você que está conosco. E já que você chegou até aqui, comente sobre este canal, sobre esta aula, curta o nosso vídeo se você gostou e compartilhe este canal com outros que, assim como nós, amamos a Escola Bíblica Dominical. No último tópico dessa nossa lição, o tópico de número 3, nós vamos estudar sobre a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração é o nosso ponto 1. Aqui nós temos a adoração no hebraico, no grego e em português. O Salmo 95, no versículo 6, ele faz uma convocação. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A expressão hebraica usada aqui para adoração é sará, usada 170 vezes no Antigo Testamento, conforme o dicionário hebraico de Strong. Este verbo ele é usado para designar o curvar-se. E esse curvar-se é perante um monarca, prestando-lhe reverência. O salmista usou esta palavra aqui no Salmo 95 para o curvar-se em adoração e ajoelhar-se diante do Senhor. Então, adorar aqui no hebraico é reverenciar, é se ajoelhar, é se humilhar diante da grandiosidade do nosso Deus. Já o termo grego proskunel
é a palavra mais usada para adoração no Novo Testamento. Esta palavra é que foi usada pelo Senhor Jesus com a samaritana e significa adorar ou adoração. Jesus a usou para revelar em seu diálogo que somente em espírito e em verdade se poderia adorar a Deus. Como está lá em João, no capítulo 4, versos 20, 21 e 23. E aqui na lição, após apontar que o significado do termo adoração em português, ela implica em atribuir mérito ou valor a alguém, o ponto 1 ele vai terminar afirmando, em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se a ele e exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. O ponto 2, ele coloca a adoração como um ato de rendição a Deus. A adoração é um ato de reconhecimento à soberania de Deus. Reconhecemos a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Disso falou o profeta Isaías, lá no capítulo 64, versículo 4 e 8, como ele diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Esse tipo de reconhecimento nos conduz à adoração. Como o exemplo citado pela lição, lá em Lucas, no capítulo 7, versículos 37 a 38, de uma mulher pecadora que, impulsionada pela necessidade da salvação e crendo que Jesus poderia fazer tal ato, entrou na casa de um fariseu. Ela demonstrou a verdadeira adoração, adorando com tudo que ela possuía. Ela adorou com seus sentimentos, simbolizado por suas lágrimas que lavaram os pés de Jesus. Ela adorou com o seu corpo, simbolizado por seus cabelos que secaram os pés de Jesus. E ela adorou também com tudo com que ela possuía, simbolizado aqui, demonstrado aqui num unguento que ungiu a Jesus. Essa adoração que foi criticada pelo fariseu, ela foi reconhecida, ela foi aceita e ela foi defendida pelo Senhor Jesus, como nós podemos ler lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 44 ao 47, que diz: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, perdoado lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então repetimos, Jesus reconheceu aquela adoração, Jesus aceitou aquela adoração, e Jesus defendeu a adoração daquela mulher. O ponto 3 nos apresenta a adoração como um ato de serviço a Deus. Iniciamos com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, onde o apóstolo dos gentios, ele faz um pedido aos crentes. Mas esse pedido ele faz tendo como motivo o amor de Deus por nós. Quando ele diz: "Rogo-vos pela compaixão de Deus". E qual é o pedido? Que apresentemos a nossa vida, os nossos corpos em adoração a Deus. Como diz o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse culto racional, essa adoração consciente, também precisa ser exclusiva. Meus irmãos,
Eu sou de um tempo que quando eu falava assim, eu adoro pão, minha mãe já gritava, epa, adorar só a Deus. Então a gente falava, eu gosto muito de pão, como eu ainda gosto muito de pão. Meus amados, quando nós falamos de adoração exclusiva, o que vem à mente é como aqueles caixas de supermercado. Você chega no caixa, ele está vazio e está escrito assim, preferencial. Preferencial a mulheres grávidas, a pessoas com deficiência, a, a idosos, a mulheres com crianças de colo, preferencial para esses. Não tem esses, pode passar qualquer um, mas também tem um caixa que é exclusivo para essas pessoas. Ele pode estar vazio, mas só pode passar essas pessoas. A nossa adoração, ela tem que ser exclusiva. A nossa adoração, ela só a Deus, ela não pode ser preferencial. Eu prefiro Deus. Se não tiver outra coisa, se não tiver outro lugar, eu prefiro Deus. Quando nós falamos de adoração em qualquer lugar, quando nós falamos de adoração em todo momento, nós não estamos de maneira nenhuma excluindo a igreja, porque o crente que ora em casa, ele sente mais vontade ainda de orar na igreja. O crente que adora em qualquer lugar, ele sente mais vontade ainda de adorar na igreja. O crente que ouve uma pregação ruim em qualquer lugar, ele sente mais vontade ainda de ouvir essa pregação, de ouvir uma pregação, um hino na igreja, meus amados. As nossas igrejas estão sendo esvaziadas. Nós estamos nos tornando evangélicos não praticantes. Nós estamos nos tornando desigrejados. E não é esse o foco dessa lição. O foco dessa lição é que nós temos liberdade de adorar em qualquer lugar. E principalmente na casa de Deus. Continuando aqui, essa adoração exclusiva, ela é ensinada por Jesus no Sermão da Montanha. Quando o Senhor Jesus diz que nós não podemos dividir a nossa adoração servindo a dois senhores. Ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e agradar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Essa nossa preocupação com o financeiro, essa nossa preocupação com o ganhar mais, eu preciso de mais, eu preciso crescer financeiramente, eu preciso crescer, e estamos deixando as nossas igrejas, estamos deixando a nossa adoração como corpo de Cristo. Nós somos de uma época, meus queridos, eu sou de uma época da igreja cheia toda semana e Deus abençoava os crentes. Os crentes eram cheios de poder. Deus honrava os seus servos, porque eram servos que davam testemunho de acordo com o poder que recebiam pela palavra de Deus na igreja, que recebiam pela adoração na igreja. Irmãos, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. E também Jesus rebateu a Satanás na tentação do deserto, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele prestarás culto. Isso está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 10. Diante desses versos, a nossa revista ela vai afirmar que o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir o seu propósito em nós, exige uma entrega total da nossa vida a Deus, através da nossa existência. E chegamos ao ponto 4, afirmando que adorar a Deus em espírito é uma experiência interior de adoração. A lição afirma que, assim, as palavras em espírito indicam um caráter íntimo dessa adoração. Como foi afirmado por Jesus, a mulher de Samaria, a mulher samaritana. A adoração, ela não se trata de um templo ou de uma localização, mas parte do nosso interior, da nossa alma, em espírito e em verdade. Ela é espiritual e com o coração sincero, demonstrando a verdade, a veracidade dessa adoração. E esse é o adorador
que Deus procura. E nós repetimos: aquele que adora assim, em espírito e em verdade. E isso causou uma mudança na vida da mulher samaritana, como nós podemos observar nos versículos 28 a 30, a mulher samaritana, ela passou a ter uma visão progressiva do Senhor Jesus. Ela primeiro viu Jesus como um judeu cansado. Depois ela viu Jesus como um profeta. Aí ela viu Jesus como Cristo e, por fim, o Salvador de todas as pessoas. Ela deixou o seu cântaro no versículo 28, porque ela queria contar essa boa nova aos habitantes daquela cidade. Ela foi proclamar essa boa nova. Versículo 29, ela diz: Ele é o Cristo. Ela faz o convite. Ainda no versículo 29, ela diz: Venham comigo. E ela vê um resultado extraordinário quando no versículo 30 diz que todos foram ao encontro dele. Aquela mulher aprendeu a adorar a Deus em espírito e em verdade, diante da revelação do Senhor Jesus. Que a revelação do Senhor Jesus nesta aula possa mudar o nosso coração, possa nos impulsionar, possa fazer de nós cada vez mais verdadeiros adoradores. A sinopse do nosso tópico 3 afirma: o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamento e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Nós separamos aqui, meus queridos, uma importante parte da nossa conclusão para terminarmos esta aula, que diz: o capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. Primeiro, todo ser humano tem a necessidade de Deus em sua vida. E em segundo, em Jesus, a verdadeira adoração, ela surge como um movimento que se inicia no interior. Meus amados, chegamos ao final de mais uma aula com a graça de Deus. Nós vamos deixar no final desse vídeo um card com a nossa revista em áudio para você ouvir a nossa lição aonde você estiver, em casa, no trabalho, aonde for melhor para você. Meus queridos, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe este canal, ore por nós e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.